Porque a gente fala em todos os seres como nossas mães, os seres mães, que estão com cabelos em chamas e que são objetos merecedores de nossa compaixão. Porque a gente escolhe a figura da mãe para tratar, para desenvolver compaixão. Só para lembrar que eu imprimi esses cartõezinhos, quem quiser receber, me manda o endereço aqui pro meu e-mail. Eu estou mandando para quem me pedir, mas com preferência para aqueles que contribuíram para o canal. Então tem algumas pessoas que contribuíram e não me mandaram o endereço ainda. Por favor, me enviem o endereço. Obrigado. Motivo de muita surpresa para os professores asiáticos quando eles começaram a se deparar com ocidentais que tinham um problema com a mãe e que não gostavam da mãe, ou que a mãe tinha sido ruim, alguma coisa assim, e daí eles tinham dificuldade de fazer essa meditação, de ver todos os seres como tendo sido sua mãe ao longo de vidas incontáveis, né? Então, o Shagdu Rinpoche dizia, bom, se tu não quer ver como a mãe, vê como alguém que tu tem, alguém que te tratou como a tua mãe deveria ter te tratado, porque se não tiver alguém que te tratou bem, tu não tava aí hoje, né? Então, e no extremo, se a pessoa só gosta do bichinho de estimação, então vê todos os seres como o cachorro, como o gato, né? Uma coisa assim. Mas basicamente também a pessoa que fez a pergunta, ela falou assim, por que que nós visualizamos todos os seres como nossas mães? E a palavra visualizar, ela tem um sentido técnico. Aliás, tem algumas pessoas que não gostam de falar visualizar para as práticas do budismo tibetano, né? Então usam a palavra imaginar. Eu não sei o que é pior, mas de qualquer forma, a ideia por trás de visualizar, de ver, é ver mais do que visualizar ou imaginar. Por quê? Porque no entendimento do budismo tibetano, no entendimento do budismo de forma geral, os nossos renascimentos foram tantos, são um número tão grande de renascimentos, que todos os seres, todos os insetos, todos os seres humanos, todos os seres no reino dos pretas, no reino dos infernos, no reino dos semideuses, no reino dos deuses, todos os animais, todos esses seres foram nossa mãe em algum momento, cuidaram de nós com o mesmo, o maior carinho que essa mãe nessa vida atual, mas não foi só uma vez também, foi zilhões de vezes. Claro, todas as outras coisas também aconteceram. Todos eles foram nossos inimigos, todos eles foram nossos namorados, namoradas, todos eles foram uma grande, é um grande banquete insólito esse samsara, onde acontece uma festa de gente esquisita, né? Então de tudo, todo tipo de relação a gente já teve zilhões de vezes com cada um dos seres. A gente separa essa relação como a relação da mãe porque normalmente, na cultura tradicional asiática, com certeza, a mãe é o ser por quem a gente acha mais fácil ter compaixão. Então a gente foca em pensar que os seres, em algum momento ele já me tratou como a minha mãe me tratou nessa vida, né? Aí o problema começa com as mães dessa vida, né? Então a minha mãe ela tem muitos ciúmes de todos os outros seres que já foram e de Shmama, né? Eu não sou judeu, mas é uma coisa parecida, assim. Então, basicamente, a meditação, né, ou a forma que nós devemos encarar, é quando algum ser está nos prejudicando, né, um mosquito está lá incomodando, tem um monte de barata, ou sei lá, bandido, a gente vê uma pessoa nos sacaneando, nos prejudicando de alguma forma, a gente lembra, não, mas em algum momento esse ser, nós já fomos muito próximos e esse ser já me tratou como a minha mãe me trata. Hoje, por causas e condições, ele me maltrata. Então, a pessoa, evidentemente, né, a visão budista não é uma visão de passividade. Se você deixar o outro maltratar você, você não está sendo compassivo, porque o outro está prejudicando a si próprio ao te maltratar, né? Então, mesmo a ação irada, qualquer tipo de ação que impeça que você possa fazer para impedir que o outro cometa não virtude, você tenta fazer, né? Mas ao mesmo tempo, essa perspectiva é importante. A perspectiva de que aquele é um ser que está, nesse momento, equivocado, né?
Então, o Dzongchen Rinpoche, ele comenta que nós somos levados pelos kleshas da mesma forma que uma pessoa cai em cima da outra num ônibus quando o motorista freia. O motorista não está com a intenção de fazer alguém cair em cima da gente, né? E a pessoa que caiu em cima da gente não está com a intenção de cair em cima da gente. Mas ele pode parecer que está com essa intenção. Pode parecer que nós podemos ficar irritados, porque nós podemos dizer, não, mas por que eu, né? Por que caiu em cima logo de mim? Então, né? Por que não se segurou de verdade? Mas na verdade a pessoa está sendo levada pelas emoções perturbadoras dela. Da mesma forma que, né, e essas emoções perturbadoras não são responsabilidade do motorista ou do trânsito lá fora, nem mesmo da própria pessoa, em certo sentido. Elas estão fora de controle porque a pessoa não, coitada, não tem controle sobre a própria mente, como a maioria de nós não tem. Então nós sofremos e levamos os outros ao sofrimento. Essas são as causas da infelicidade. Os resultados da infelicidade é os seres prejudicando uns aos outros e colhendo os frutos desse prejuízo, né? Então, que é mais sofrimento para eles mesmos. Então, uma vez também aconteceu essa coisa da mãe, né? Quando eu cursava filosofia, alguém ouviu isso pela metade e falou assim: ah, no budismo eles não matam inseto porque pode ser a mãe deles, né? E não é esse o raciocínio. Por quê? Porque mesmo não sendo a mãe, não deveria se matar, porque a pessoa não mata, não prejudica o outro, porque o outro sofre, né? Agora, para ajudar a gente a entender que o outro sofre e que o outro está numa circunstância, daí a gente reflete que ele foi nossa, não é que ele pode ser nossa mãe, ele foi nossa mãe várias vezes. Isso é para nos ajudar a ver um ser que a gente está tendo aversão num determinado momento, ou apego, ou o que for, e tentar ver ele sob a luz de que ele é um ser que tem potencialidades de inclusive ser nossa mãe, inclusive pela lógica, pelo dado número de renascimentos, dado o tempo que se passou, ele certamente foi várias vezes. Cada um de nós foi zilhões de vezes mãe um do outro. Então, nesse momento, a gente está em outras posições em relação uns aos outros. E quando surge algum pensamento de aversão, é bom lembrar que nem sempre foi assim. E de fato, quando o Buda foi torturado, né, porque ele estava conversando com uma princesa, a princesa queria ensinamento, mas o príncipe ficou com ciúmes, né? E o príncipe não quis meio que dialogar para ver o que o Buda estava fazendo. Ele achou que tinha alguma coisa ali e ele resolveu cortar o Buda em pedacinho, né? Então, o Buda foi cortado, né, primeiro a falange do dedo, depois a outra falange foi sendo cortado para sentir mais dor, assim, 1, 2, 3, 4. E o Buda diz: bom, você acha que eu tive em algum momento raiva pelo meu agressor? Era totalmente injusto. Era totalmente justificado ter raiva do ponto de vista mundano, né? Mas o Buda é mais esperto que isso. O Buda pensou assim: se eu tivesse algum momento de raiva contra o meu agressor, isso não ia acabar. Eu ia voltar em algum momento para, né, cometer a minha vingança. Talvez não nessa vida, noutra vida. Nessa vida não ia dar, porque ele ia estar cortado em pedacinho, né? Mas numa outra vida ele ia voltar para, né, acertar conta. E daí isso ia seguir para sempre. Então, naquele momento, ele reconheceu a vacuidade do próprio corpo, reconheceu a vacuidade do eu, reconheceu a vacuidade do agressor, e ele foi capaz de não ter nenhum instante, nenhum clash, nenhum instante de má vontade com relação ao agressor estar agindo como uma pessoa que cai no nosso colo no ônibus. Mesmo nessa tortura deliberada. E assim, dessa forma, ele encerrou o karma ali. Então, ele purificou o karma residual que tinha entre aqueles dois ali e não precisou mais depois torturar ele, ser torturado, um ciclo infindável de prejudicar um ao outro porque foi prejudicado e tem que revidar, né? Então, porque o nosso impulso quando a gente é prejudicado principalmente quando parece injustificadamente, né, é querer revidar. E se a gente não revida nessa, a gente cria uma marca para revidar na outra vida. Então, quando a pessoa, né, consegue ver o ser como mãe, isso não é vacuidade, mas isso já ajuda
o ser a não revidar. Então já diminui o impacto, né? Ah, não, já freia. Então, depois, quando se conseguir reconhecer que são só aparências que estão manifestando um karma, né? Aquela coisa que a gente está falando do idealismo, o idealismo é muito útil né, a Yogacara ela é muito útil para lidar com o karma, porque o karma não é uma coisa que acontece, não é causas e efeitos newtonianas que acontecem com objetos externos, são causas e efeitos de kleshas, né, de emoções perturbadoras e estados mentais que surgem dentro das emoções perturbadoras e depois os resultados que se manifestam em ações de fala e corpo e também resultados ruins de fala, de energia, né, perda de energia, no caso da fala, e de corpo da pessoa ser prejudicada. E também a mente da pessoa fica com um humor ruim. Então a pessoa não é capaz de meditar porque tem clash, a pessoa é prejudicada e assim por diante. Então pior para todo mundo. Se reflete, se usa a mãe, porque normalmente a mãe mas não precisa ser a mãe também, né? Pode ser qualquer um que você tenha apreço, muito apreço. Apreço pode-se dizer incondicional. Ele até falou assim, porque não o filho? Porque normalmente o filho tem apego, né? Mais apego do que pelos pais. Então, e você pode não ter filho também, né? Então, quem não tem filho também, mas mãe você tem. Então, o exemplo mais fácil é esse. Não é necessário que seja, mas é o tradicional, é o que se faz, a reflexão, e ainda mais com relação à mãe dessa vida também, né? Que a gente vê que sofre, que passa dificuldade, que tem. Então é sempre uma fonte de foco na prática, né? De fazer da nossa vida algo de valor, assim, né? Porque, enfim, o ser fez alguma coisa por nós, alguma coisa pequena, e nesse momento, às vezes ela quer retribuição de um jeito que não vai ajudar nem ela, nem ninguém, né? Mas quem entende o Dharma já sabe que a prática do Dharma é a melhor retribuição. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda do Tem Joji Time Kwene Pema Samba Sasura Gente Seno Pai Garju Anjo Jugu do Pegu Kuze Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tu Tem Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Soji no Nibe Melunde do Joji Nenjo Ene Chimpote Paiuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abartia com seu tutor da poça só deve só tinha lá do sushi não se me beija chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de lojas aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show